esse fundo de garantia, hein? Você pode ir lá sacar pode retirar até R$ 1.045. Doutor Salomão, então a partir de agora, vamos já partir para as perguntas, pode ser? Vamos sim, várias perguntas. No programa anterior também ficou algumas perguntas, né, Osani? Isso. Vamos partir aí para tentar orientar a população naquilo que a gente, né, consegue orientar. Muito bem, vai fazer 60 anos agora em novembro e tem 22 anos de INSS pago. Já pode dar entrada à aposentadoria, doutor Salomão? Não, ela não pode porque inicialmente não tem os 62 anos completos, né? Então, nesse caso, o requisito, na verdade, até o final do ano seria 60 anos e 6 meses e 15 anos para a mulher. Sim. No caso dela, ela já tem os 62 aí? Não, ela vai fazer 60 ainda agora em novembro. Não pode. Nesse caso, ela teria que ter 60 anos e 6 meses até o final do ano para dar entrada no requerimento, uma vez que com a reforma da Previdência foi criada aí essa transição, criando aí a necessidade de 6 meses de pedágio para que pudesse requerer o benefício. Quando ela completar, então, 60 anos e 6 meses, ela vai poder, então, fazer o requerimento aí junto ao INSS. Muito bem. Foi perdido... o quê? Doutor Salomão, quem tem aposentadoria proporcional tem direito à revisão antes de completar os 10 anos de aposentado? E se é possível fazer a solicitação de revisão pelo site do INSS? Sim, é possível fazer essa solicitação pelo aplicativo Meu INSS, é uma plataforma digital, né? Agora, se tem o direito ou não, Osanir, o que vai olhar a questão é a concessão do benefício. Como se deu essa concessão desse benefício aí previdenciário, se houve o cálculo correto ou não. Se houve o cálculo correto e ela optou por uma aposentadoria proporcional, infelizmente talvez não vai ter nenhuma revisão cabível a esse benefício. Mas se caso houve algum erro no cálculo, né, houve algum período, alguma contribuição que não foi contabilizada dentro desse período, ela pode sim pedir aí uma revisão administrativa junto à plataforma do INSS que será analisado. Muito bem. Eu recebi a minha primeira parcela no dia 22 de maio do auxílio emergencial e faço aniversário em maio. Gostaria de saber, doutor Salomão, quando será a segunda parcela? Eu abro o Caixa Tem, não dá nada. Depende de quando ele recebeu a primeira parcela, né? O calendário, tem vários calendários de acordo com o lote. O auxílio emergencial, ele é pago de acordo com lotes programados. Então, por exemplo, se ele recebeu a primeira parcela em maio, né? Se foi 30 de maio, por exemplo, geralmente os benefícios têm demorado até 40 dias para a segunda parcela. Vai depender então da data, né, que não especificou que ele recebeu aí essa primeira parcela para programar essa segunda parcela de pagamento. Qualquer dúvida também, existe uma tabela de pagamento, ele pode ir lá no site da Caixa, pode ir lá no Google e pesquisar lá tabela, né, do saque do auxílio emergencial, que de acordo com o aniversário dele, de acordo com o lote dele, vai constar essa informação lá para ele. Muito bem, tem 18 anos de serviço municipal, é professora, quantos anos que falta para ela se aposentar? Está com 64 anos de idade. Possivelmente deve se aposentar por idade, né? Porque não especificou isso, é a previdência própria, né, Osanir? Isso, né? Tem 18 anos de serviço municipal. Porque existe, por exemplo, os efetivados, que é o FUNPIT, né? Existe também a previdência própria, que é o INSS. Se for INSS, possivelmente vai se aposentar por idade, porque teria que ter 25 anos de sala de aula e pela idade dela ela vai completar a idade antes de completar o efetivo serviço. E no caso também da previdência própria, acredito que será por idade também, porque o tempo dela, possivelmente a idade será alcançada antes do tempo necessário a aposentar por tempo de contribuição. Acredito que deva se aposentar aí por idade então, Osani. Olha, o ouvinte está dizendo que sofreu um acidente há alguns anos e perdeu a visão do lado esquerdo. Não está trabalhando fichado, não
consegue mais exercer a função de operador de máquinas, pois não consegue passar nos testes e nem renovar a carteira de habilitação. Está dizendo se tem direito de algum auxílio-doença. E aí, doutor? Depende se ele fez o requerimento em tempo apropriado, né? Por exemplo, se ele já fez algum requerimento, se foi negado, se ele não fez nenhum requerimento, claro, se está incapacitando ele para o trabalho, deve pegar assim, os relatórios médicos, os exames médicos e dar entrada aí num pedido de auxílio-doença para que seja analisada essa possibilidade. Se for negado, se já foi negado, se fez um recurso e não deu certo, o procedimento necessário então é ingressar talvez com uma ação judicial para ver o seu direito aí reconhecido, né, junto à Justiça Federal. Olha, a ouvinte, ela reside lá no bairro Jatobá. Ela está dizendo que o auxílio dela foi aprovado, mas ela não está conseguindo se cadastrar no aplicativo Caixa Tem. A data para receber é amanhã. E ela queria saber se tem outra forma de receber o auxílio sem ser pelo Caixa Tem. Não tem, né? Inicialmente, ela precisa fazer o seu cadastro junto ao Caixa Tem para que haja liberação, né, do valor, porque o valor é depositado nessa poupança digital pelo Caixa Tem. Se ela não está conseguindo esse, né, procedimento, se ela não está conseguindo fazer o aplicativo, cadastrar no aplicativo, a minha orientação é que baixe o aplicativo novamente ou até mude de celular, tente baixar o aplicativo em um novo celular para que faça aí os procedimentos necessários, porque é somente pelo Caixa Tem que ela conseguirá então receber aí esse valor dessa parcela desse auxílio emergencial. Muito bem. Doutor Salomão, olha, eu fiz o cadastro para auxílio emergencial, fui aprovado. Então, baixei o aplicativo Caixa Tem e quando eu entro nele, fala que tem que aguardar na fila de espera. O que eu devo estar fazendo agora? Porque já tem vários dias que está acontecendo isso. É uma fila interminável, né? Fila para análise, fila para benefício. É o Brasil, né? É o Brasil. Essa fila realmente ela existe, tá? Possivelmente a hora que ele... Porque lá tem a possibilidade de você entrar no Caixa Tem e aí te dá a opção. No momento você está numa fila porque existem várias pessoas tentando acessar o mesmo sistema. E aí você tem que aguardar. Geralmente o indicado é que você abra o aplicativo na parte da manhã e pela fila vai conseguir mexer nele só à noite, Osani, porque realmente é o dia todo na fila, né? Ele abre o aplicativo, minimiza ele e continua na fila até a noite para conseguir fazer os procedimentos. Depois que ele consegue logar no Caixa Tem, ele não volta para a fila. O Caixa Tem fica aberto, entendeu? Então, inicialmente, ela aguarda essa fila aí por um período aí de, né, talvez de 24 horas, 12 horas na fila, e depois ele aí consegue logar no sistema e fazer os procedimentos necessários. Olha, a minha esposa recebeu as 2 primeiras parcelas. Foi até a Caixa, mas tem um papel fixado na porta dizendo que é só a partir de setembro, julho e agosto temos luz, água para pagar e compras a fazer. E aí, como que a gente fica? Na verdade, o dinheiro está sendo disponibilizado pelo aplicativo, né? Talvez para setembro, que eu entenda aí, se eu estiver entendendo corretamente, é o saque desse auxílio emergencial. Pelo aplicativo você consegue fazer o pagamento de contas de água, de contas de luz e consegue também, pela plataforma PicPay, você consegue fazer a transferência do valor que existe dentro da conta, né, do Caixa Tem. Você gera o cartão virtual, com esse cartão virtual junto ao Caixa Tem, você gera esse cartão e lá no PicPay, o PicPay, através do cartão virtual, puxa o saldo da conta. Do PicPay você transfere para qualquer conta bancária, em 2 dias úteis o valor está disponível na conta dessa pessoa. É uma transação totalmente segura, uma vez que o aplicativo PicPay é até parceiro, entendeu, da Caixa Econômica, e é uma transação totalmente segura, né? É claro que precisa ali de alguns procedimentos a ser feito dentro desse aplicativo, mas nada que seja impossível assim de fazer, não. Porque às vezes a pessoa está achando que tem que ir lá sacar o dinheiro, mas através aí do aplicativo ela pode estar fazendo essa transação aí, né, doutor? Com certeza. Muito bem. Trabalhou 5 meses no ano passado de carteira assinada. Está querendo saber se vai ter direito ao PIS, doutor?
Com certeza sim, né? Os requisitos para o PIS são 5 anos de carteira assinada, recebimento de até 2 salários mínimos e ter trabalhado no ano base, pelo menos um mês. Antes a gente tinha, né, requisitos, por exemplo, de ter trabalhado no mínimo 6 meses no ano. Hoje não tem mais isso porque o PIS ele se tornou proporcional aos meses trabalhados. Isso. Então, como é proporcional, se ele atender todos os requisitos que aqui falamos, com certeza terá direito sim ao PIS. Muito bem. Doutor Salomão, quem aposentou pela Previdência e não pagou o INSS para aposentar pelo mesmo, tem como requerer outra aposentadoria ou ter aumento em caso de doença? Tem como ter uma segunda aposentadoria ou aumento? A pessoa já tem 70 anos. Possivelmente esse ouvinte ou essa ouvinte está falando do LOAS, que é aquele benefício sem contribuição. Né? Se eu estiver enganado, depois pode mandar aqui para a gente uma nova pergunta, porque aposentadoria sem contribuição não existe. Não existe, né? Então, possivelmente é um benefício assistencial, que é aquele de amparo, né, ao idoso e também ao portador aí de necessidades especiais. Não é uma aposentadoria? Não é uma aposentadoria. A partir do momento que ele requer essa aposentadoria, a partir do momento que ele tem esse benefício, ele não pode ter nenhum outro benefício previdenciário, porque já é um benefício de cunho social que está sendo pago para ele. Não consegue também nenhum aumento e não consegue também outra aposentadoria. 2 aposentadorias a gente só consegue quando é previdências distintas. Uma previdência própria, tipo FUNPIT, IPSENG, e uma previdência social, que é o INSS no caso. Nesses casos a gente consegue 2 aposentadorias. Fora isso, não tem como então ter aí 2 aposentadorias vinculadas ao mesmo regime de previdência social. Olha, doutor Salomão, gostaria de saber se é obrigatório pagar o sindicato para se aposentar, mesmo tendo terreno, porque o sindicato não está tendo serventia, como o senhor já disse aí, né? Não tem validade mais para se aposentar. Sim. Eu posso continuar pagando ou não preciso pagar? Não precisa. Para fins previdenciários de aposentadoria, o sindicato ele não tem mais nenhuma validade jurídica nas declarações que emite. O INSS não está mais vinculado às declarações emitidas pelo sindicato desde dezembro do ano passado, uma vez que saiu uma medida provisória falando que todo segurado especial agora, ele preenche uma autodeclaração dos períodos trabalhados, principalmente os proprietários de terrenos rurais, que tem lá o ITR, o INCRA, o CCIR, são impostos, né, que ele paga, as declarações do produtor rural também, e essas informações prestadas ao longo do ano, quando ele junta essa autodeclaração, agora é confirmada junto ao sistema da Receita Federal e também ao PRONAF, né, que é o sistema ali de agricultura, enfim. A partir do momento que esses dados são confirmados, é validado o tempo então que ele precisa para a aposentadoria rural ou não. Então, o sindicato não tem mais aquela validade jurídica de emitir a declaração e o INSS automaticamente reconhecer, porque o INSS não está mais vinculado a essa obrigatoriedade. Pagar sindicato rural hoje, só se for por uma questão médica, se for por uma questão de saúde, que é necessário para o homem do campo, trabalhador rural. Não vejo necessidade nenhuma mais de contribuição com o sindicato para fins de aposentadoria rural. E com isso a gente vê, então, a extinção do sindicato. Como que vai sobreviver, né, doutor? Sim, porque, a princípio, né, o que eu acredito que o sindicato rural, ele tem, né, tinha todo esse período de contribuição, tem gente que paga 15, 20 anos para a aposentadoria rural. A partir do momento que essa medida provisória entrou em vigor, corre o risco da pessoa pagar os 15 anos e não aposentar. Então, no caso hoje, para as pessoas que ainda não estavam pagando ou até estavam pagando já, com essa nova medida aí, as pessoas podem perder esse tempo pago ou não? Na verdade, eles não perdem se eles tiverem meios comprobatórios além do sindicato para comprovar a atividade rural. Eu tenho um terreno, eu tenho uma produção, eu tenho uma declaração, eu tenho notas fiscais, eu tenho aí certidão de casamento, eu tenho certidão de filiação, enfim. O sindicato por si só, ele não serve mais para gerar o deferimento às aposentadorias rurais. Ele precisa agora, ele pode continuar fornecendo as declarações? Sim, ele pode continuar fornecendo as declarações. Não estamos falando aqui
que ele não vai fornecer mais as declarações. Ele pode continuar fornecendo as declarações, só que o INSS não está mais vinculado a acatar o que está naquela declaração. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa declara um período na declaração do sindicato rural e não tem uma prova, um documento comprobatório daquele período de contribuição. Então, nesse caso, né, não tem como vincular somente a declaração rural, isso foi até sumulado pela Turma Nacional de Uniformização, que não tem como mais vincular somente a declaração do sindicato para a aposentadoria. Então, vocês que estão pagando o sindicato, tenham provas complementares para a aposentadoria, que é a escritura do terreno, o INCRA, o ITR, o CCIR, notas fiscais de produção, enfim, para comprovar essa atividade rural, porque somente o sindicato não vai te resguardar e não vai servir aí para a concessão da aposentadoria. Muito bem. Olha, deixa eu só chamar a atenção aqui para o pessoal que está trafegando aí na BR-352, há uma árvore caída, né, no meio da rodovia sentido Martim Campos. Atenção, hein? Pessoal que está trafegando aí na BR-352 sentido a Martim Campos, tem uma árvore caída na pista. Atenção redobrada aí, atenção motoristas, vocês que estão aí sentido Martim Campos, há uma árvore caída na pista, na BR-352. Salomão tem 63 anos de idade e já tem 15 anos de contribuição. Já pode se aposentar? Não especificou se é homem ou se é mulher, né? Se é homem ou mulher. No caso, se for mulher, já tem os requisitos, já pode se aposentar. No caso do homem, não pode se aposentar. Tem que ter os 65 anos e com a reforma da Previdência passou o tempo mínimo para o homem de 15 para 20 anos. É claro que ele não vai precisar ter os 20 anos se for homem, porque foi criado um pedágio de transição. Mas tem que se analisar o tempo concreto e o pedágio de transição para ver aí aos 65 se ele consegue se aposentar ou não, ou vai ter que aguardar um período a mais. Quem paga o INSS? Está perguntando se pode passar o microempreendedor. Isso pode? Mas se ele exercer alguma atividade, né, que seja vinculada ao microempreendedor, ele pode sim. Tem muita gente que faz essa contribuição do microempreendedor porque é uma contribuição mais barata. Eu chamo muita atenção do pessoal pelo seguinte: essa contribuição do microempreendedor, primeiro, todo ano você tem que fazer uma declaração de imposto de renda, declarando a renda do que a empresa recebeu, de que foi a movimentação financeira. E segundo, não tem como você pausar as contribuições igual acontece na contribuição individual. Porque no carnê, por exemplo, esse mês eu não tenho condição de pagar a minha contribuição. Beleza, você salta o mês, no próximo mês, quando você tiver condição, você paga para trás ou paga dali para frente. O microempreendedor não existe essa possibilidade. Você tem que pagar todos os meses as contribuições e uma vez que você deixa de pagar aquela contribuição, ela fica ali gerando juros, multas e correção. Então, se for pagar todos os meses, aquele valor pode gerar o microempreendedor sim, né, se exercer alguma atividade comercial, para fazer as contribuições que terá direito ao auxílio-doença, aposentadoria por idade, ou nos mesmos moldes aí das contribuições previdenciárias autônomas. Muito bem. Olha, doutor Salomão, eu pago uma vez por ano o INSS de pescaria profissional. Como funcionam os meus direitos de cidadão? E quanto tempo eu tenho que pagar para aposentar? E se eu me machucar ou não tiver condições mais de trabalhar, eu vou ter os meus direitos do mesmo jeito, a mesma coisa? Inicialmente, antes de falar se ele vai ter os direitos ou não, a gente precisa saber qual o tempo de contribuição que ele tem. Por quê? Precisa ver se ele está na qualidade segurado. Ele fala aí que ele paga essa contribuição uma vez por ano. É por ano. Se você paga uma vez por ano, mas lá atrás você tinha uma qualidade segurada, 12 meses, você não se desligou, né, da Previdência Social, tudo bem. Você tem a possibilidade, sim, de estar ligado à Previdência Social na qualidade segurada. Agora, se você só paga essa contribuição, tem que se ver a qualidade segurada, né, dele para ver se ele tem direito aos benefícios previdenciários já ou não. Uma vez que uma vez por ano a contribuição não é suficiente para gerar aí para ele benefícios previdenciários. Muito bem. Olha, doutor Salomão, por que o Caixa tem
não está dando para entrar e pagar o boleto? Possivelmente erro de aplicativo ou talvez, né, não tem aí um credenciamento do boleto que a pessoa está pagando, tipo água, luz, ao aplicativo. Tem muitos boletos e muitos pagamentos que você não está conseguindo fazer no sistema, porque o sistema não registra ele talvez como uma fonte essencial, como água, luz. A minha, né, a minha informação, a minha dica aqui é que as pessoas então excluam o aplicativo e faça ele novamente e tente. Se não conseguir, faça a transferência talvez pelo PicPay para que consigam pagar, porque realmente em alguns casos de boleto, em alguns casos de transferência, esse aplicativo ele tem travado e não tem conseguido prosseguir aí com a operação. Muito bem, doutor Salomão tem 28 anos de carteira assinada, sou mulher. Com a nova lei, quanto tempo falto para me aposentar por tempo de serviço? Agora eu tenho 42 anos. Quanto tempo de carteira que ela tem? 28 anos de carteira assinada e 42 anos de idade. Para quem faltava menos de 2 anos, até novembro de 2019, foi criado um pedágio de 50% para se aposentar. A mulher, por exemplo, ela se aposenta aos 30 anos de contribuição, para quem já estava vinculado ao regime geral de previdência social antes da reforma. Se em novembro ela faltava esses 2 anos, ela vai ter que cumprir um pedágio de mais 50%, no caso 1 ano a mais, trabalhar esse 1 ano a mais para se aposentar. Se caso faltava mais de 2 anos, ela tem que cumprir um pedágio de 100%. Se faltava 2 anos e 6 meses, ela vai ter que trabalhar mais 2 anos e 6 meses acima para cumprir os requisitos para se aposentar no sistema de pedágio 100%. Caso falte menos de 2 anos, cumpre o pedágio ali de 50% para se aposentar. Fecha os 30 anos de contribuição e aí, né, mais o pedágio que tem a cumprir para requerer o benefício previdenciário aí. Muito bem, doutor Salomão, minha mãe recebe para minha avó. Só que a procuração venceu. Ela consegue receber com a procuração vencida, já que não tem como agendar porque o INSS está fechado? O que tem que fazer? Na verdade, ela não consegue receber, né? A procuração vencida, ela teria que renovar essa procuração. Existe a possibilidade dela renovar essa procuração pelo aplicativo Meu INSS, né? Onde ela junta o laudo e junta também a procuração lá na plataforma INSS Analisa, para que gere então a questão da procuradoria para receber esse benefício aí. Os INSS também voltam agora, que tudo indica, a partir do dia 10 de julho, as portas do INSS estarão abertas novamente, até que tenha decisão ao contrário, tomara que não tenha, para que ela possa fazer esse serviço através de um agendamento também, caso ela não consiga aí fazer pela plataforma do Meu INSS. Muito bem. Olha, é uma moradora da zona rural. Ela completou 55 anos em fevereiro. Ela é da zona rural e está perguntando se já pode dar entrada na aposentadoria. E se ela entrar agora, ela perde o auxílio emergencial? Ela não perde o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial ele olha os requisitos de validade previsto para a concessão. Inicialmente, se ela ingressar com essa ação agora, é claro que ela não vai ter uma resposta aí dentro de 90 dias, porque é uns 6 meses que o INSS tem pedido no mínimo para avaliar, de 6 meses a 10 meses aí, para avaliar esse pedido de aposentadoria. Ela pode entrar se os requisitos estiverem completos com a aposentadoria rural, 55 anos de idade, 180 meses de atividade rural comprovados, ela pode sim fazer aí o requerimento que será analisado, vai ter que fazer aí uma autodeclaração do período que ela trabalhou, né, na zona rural, juntar provas para comprovar isso aí, e aí vai ser aí analisado a concessão ou não desse benefício previdenciário. Olha, o meu benefício foi aprovado. Pede para criar a conta no Caixa Tem. Lá vem um link para liberar o acesso. Encaminha para o WhatsApp da Caixa. E chegando lá, não prossegue. O que fazer? Se não prossegue, é erro, inconsistência provavelmente do aplicativo, né?
minha dica é que desinstale o aplicativo, instale novamente e tente aí então fazer a transação novamente. Se não está conseguindo, tente horários diversos, porque tem muitos horários de picos que o aplicativo fica sobrecarregado durante o dia, na hora do almoço, por exemplo, à noite também. Então a minha intenção, a expectativa é que a pessoa tente pela manhã, pela madrugada, um horário que não esteja tão sobrecarregado o aplicativo. Principalmente nas datas previstas para pagamento, o aplicativo ele fica muito sobrecarregado. Então o sistema realmente não aguenta tanta demanda. Então tem que ir tentando, tem que ir excluindo e baixando o aplicativo de novo para conseguir então aí receber esse benefício. Olha, doutor Salomão, eu trabalhei 11 anos de carteira assinada em uma empresa. Eu recebi o fundo de garantia. Será que eu tenho alguma coisa para receber ainda? Somente se caso tiver alguma conta inativa que ela não sacou. Fundo de garantia, aquele valor que o empregador vai depositando, e quando você rescinde o contrato, vamos falar popularmente aqui, quando você pede a demissão, você não saca ele porque ele fica preso. Você só saca ele com a multa rescisória a partir do momento que você, que o empregador então encerra o contrato de trabalho. Se por algum motivo, em algum contrato de trabalho, essa ouvinte ou esse ouvinte pediu essa demissão e esse fundo de garantia ficou preso, esse valor aí até o limite de R$ 1.045 está sendo liberado agora pelo fundo de garantia emergencial, que se chama aí, o que está sendo pago para todos aqueles que têm contas ativas ou inativas com saldo existente nessas contas. Muito bem. Olha, doutor, está dizendo que trabalhava como doméstica, aí foi dispensada do serviço. Só que não conseguiu sacar o fundo de garantia. Ela foi até a Caixa e lá no setor aonde eles fazem o trabalho, lá o serviço, não estão trabalhando lá onde libera o fundo de garantia. Será que se ela for em outra agência, será que libera para ela? Possivelmente. As agências da Caixa, já disse aqui, tem umas que fazem alguns serviços, tem outras que não. As agências, por exemplo, da Caixa Econômica de Pará de Minas estão fazendo esse serviço de FGTS e seguro-desemprego, porque também são classificados como essenciais nos rolos de serviço dos bancos, e aí ela pode, com certeza, ir para outra cidade e tentar fazer esse serviço, que será orientada e atendida dentro dessa situação. Se o banco daqui não faz, claro, ele tem ali suas diretrizes e por que não está fazendo, mas a agência é uma só. Acredito eu que ela pode fazer o serviço sim, fazer o saque, para que possa lhe atender aí nesse momento aí. Muito bem. Olha, gostaria de saber, quem recebe o auxílio emergencial não poderia receber também o Bolsa Merenda? Não. Na verdade, esse Bolsa Merenda aí, ele é mais aplicado para quem recebe a questão do Bolsa Família, que é os que estão inscritos no CAD único. Nem todo mundo que recebe o auxílio emergencial está cadastrado no CAD único. São pessoas autônomas que estão tendo suas rendas, seus salários ameaçados e não podem, por algum motivo, trabalhar. Então, recebe esse auxílio emergencial. Esse Bolsa Merenda aí, ele visa coibir a fome, ajudar na questão da alimentação das crianças, principalmente, para que possa trazer aí, o alimento para dentro das casas, uma vez que o sustento de várias e várias famílias está ameaçado com essa pandemia do Covid-19. Está dizendo que é do Bolsa Família. Queria saber se a próxima parcela vai ser R$ 1.200 ou será dividido. As próximas parcelas do auxílio emergencial, que seja a quarta e a quinta parcela, serão pagos em 4 pagamentos, divididos em... Se ela recebe a cota dobrada, possivelmente ela vai receber R$ 600 no início do mês, R$ 600 no final e também no outro mês 600 e 600, uma vez que houve o parcelamento dessa cota aí do auxílio emergencial para tentar pagar essa quarta e quinta parcela, para que nesse período o governo consiga arrecadar e levantar os fundos necessários ao pagamento desse auxílio para todos. A pessoa tem direito de requerer o benefício do LOAS, porque segundo aqui a ouvinte, está dizendo que tem uma doença, e não consegue, não tem nenhum benefício do INSS nem do sindicato. Benefício assistencial é pago ao portador de deficiência e ao idoso.
Se essa incapacidade é uma deficiência e ela não tem renda, por exemplo, ela pode sim se enquadrar nos moldes dos requerimentos dos benefícios assistenciais. Agora, se é uma incapacidade, o LOAS ele não gera direito aí a benefício por incapacidade, sim por deficiência ou idade. Então tem que analisar a situação dela, se for deficiência ou idade pode requerer sim, caso contrário teria que ser o auxílio doença, ela teria que ter a qualidade segurada, teria que estar pagando o INSS, né? No caso aqui não paga. No caso não paga. Se for atividade rural, se comprovar a atividade rural, pode sim ter o benefício concedido, mas tudo depende da comprovação documental que esse ouvinte ou essa ouvinte possa ter. Muito bem, o pessoal está participando, interagindo com a gente. Muito bem. Boa tarde, doutor Salomão. Semana passada você comentou que para se aposentar por idade como trabalhador rural, é só procurar o INSS com provas e comprovante de que é trabalhador rural. Paga o sindicato tem uns 20 anos e você falou que não tem necessidade de pagar o carnê no sindicato. Então, como fica a minha situação? Posso dar baixa no sindicato? Quando completar a idade, ir no INSS com as provas para me aposentar? Como que fica, doutor? Na verdade, ele não vai até o INSS. Na verdade, é uma plataforma digital pelo meu INSS. Essa plataforma digital, ele junta a documentação que ele tem e será analisado o cadastro dele em relação ao que ele tem de prova documental, né? Então, a simples contribuição com o sindicato rural, por mais que você tenha 20, 30, 40 anos, ela não serve mais para aposentadoria rural. Isso aí eu já falei, né? Vou trazer um outro programa, essa medida provisória novamente para a gente, né, falar dela novamente. É bom, doutor, porque o pessoal tem muita dúvida, sim, né? Sim. Então, assim, não existe, né, mais a vinculação do sindicato rural com o INSS no quesito declaração. Para que você aposente hoje, né, com aposentadoria por idade, com reconhecimento de tempo rural, você tem que ter 60 anos de idade o homem, 55 anos de idade a mulher e tem que provar 180 meses de atividade rural, ininterruptos ou não. Se você exerceu 180 meses e está trabalhando ruralmente, né, atualmente, no final, né, quando for fazer o requerimento, você vai comprovar através de notas fiscais, através de contratos de arrendamento, através de certidão de casamento, título eleitoral antigo, certificado de reservista, histórico escolar dos filhos, declarações de produtor rural, notas de vacinas, enfim, é uma série de documentos que estão aptos a comprovar a sua atividade rural, não mais só o sindicato. Se você, entendeu, optar por parar de pagar o sindicato hoje, você tem que analisar se você tem as provas necessárias a se aposentar. Uma vez que se você não tiver, mesmo você continuando a pagar o sindicato, vai correr o risco de chegar lá na frente e você não aposentar, porque você não tem meios necessários a comprovar a atividade rural. Diferente é para aqueles proprietários de terrenos que têm a produção, que têm o terreno, pagam os impostos, ITR, CCIR, declaração de produtor rural, INCRA. Para quê? Porque eles têm como comprovar que durante aquele período eles requereram, então, contribuíram, verteram os seus impostos na atividade rural e aí comprovam essa atividade rural pela autodeclaração. Volto a falar aqui, Osani, que o INSS agora ele tem uma autodeclaração rural. É um formulário onde o trabalhador rural ele tem que preencher esse formulário constando o período que trabalhou de atividade rural, o que ele fazia, se era vendido, se era para subsistência, qual o regime que ele trabalhava, quais as testemunhas que ele tem a comprovar isso e os documentos que ele tem a comprovar isso. Não estamos mais vinculados o trabalhador rural ao sindicato rural, mas você tem que ter provas, além do sindicato, se estiver pagando o sindicato, que está exercendo a atividade rural. Se tiver provas, com certeza vai ser analisado aí pela procedência do requerimento, uma vez que essa autodeclaração ela tem gerado até bons resultados, ao meu ver, desde que preenchida corretamente, desde que instruída corretamente, para que esses beneficiários aí, segurados especiais, possam receber a sua aposentadoria por idade. Muito bem. Olha, sempre trabalhei e minha contribuição foi bem mais que um salário.
Depois fiquei pagando autônoma, sobre um salário mínimo. Tem 4 anos que me aposentei. Posso pedir revisão de pagamento? Onde ou quem devo procurar? A revisão somente se dará, no caso dela, se caso as contribuições necessárias, né, por exemplo, existe um sistema de ponto dentro da aposentadoria por tempo de contribuição que, se você tiver esses pontos necessários, você não tem mais a incidência do fator previdenciário. Então, a revisão, gente, é só para quem não teve aquele cálculo adequado na concessão do benefício. Às vezes tem um período insalubre na aposentadoria por tempo de serviço que não foi reconhecido. Às vezes tem também um período, né, que você tem na carteira e que não constava no INSS. Você pode pedir a revisão para ver se o tempo chega, hoje estabelecidos aí em 96 e 86 pontos, onde você soma idade e tempo de contribuição, para ter aposentadoria integral. Antes de falarmos em revisão, é preciso analisar o processo administrativo da concessão do benefício, para ver se o cálculo foi feito adequadamente, se todo o tempo de serviço foi contabilizado. Antes da reforma só se contava 80% das maiores contribuições, hoje se contabiliza 100% de todas as contribuições. Então, vai depender do cálculo. Se ela está em dúvida, qual que é a minha orientação? Procure um especialista em direito previdenciário aí, né, da confiança dela, faça aí uma avaliação da concessão da aposentadoria para ver se foi feita adequadamente ou não a concessão do benefício previdenciário. Olha, uma ouvinte, ela está perguntando, eu já dei baixa na minha carteira e comecei a receber o seguro-desemprego. Agora, se eu tenho direito de me cadastrar para receber auxílio do governo, ela está querendo saber, né? Não tem. Ela não tem direito. Não tem. Está em recebimento de seguro-desemprego, não tem aí nenhum direito a receber esse auxílio emergencial, uma vez que saiu do emprego formal e já está recebendo, né, o seguro-desemprego, que é um seguro que visa garantir aí a estabilidade econômica do trabalhador no período aí até ele se readequar ao mercado profissional. Eu queria saber, quem tem Bolsa Família vai receber o resto do ano ou emergencial? Quem tem Bolsa Família vai receber as parcelas descritas, né, no calendário. 5 parcelas, acabou essas 5 parcelas, volta a receber o Bolsa Família. Tenho 54 anos, tenho 19 anos de carteira e 14 adicional noturno, porque trabalhei mais tempo à noite. Eu tenho chances de me aposentar? Olha só, adicional noturno é um valor pago a mais para quem trabalha no período da noite. Ele não se confunde com adicional de insalubridade, né, e nem com periculosidade. Até novembro, que foi a data da reforma da Previdência, você poderia então pegar o tempo insalubre ou, né, um adicional de tempo periculoso e juntar ao tempo comum para ter um adicional de tempo. Se essa pessoa exerce alguma atividade periculosa ou alguma atividade insalubre, ela tem que pedir então o formulário e o laudo PPP à sua empresa, para que a gente, através desse laudo, faça uma avaliação se ela tem esse adicional previsto ou não no tempo, para fazer essa contagem, para ver se ela consegue se aposentar ou não, ou fazer uma programação da sua aposentadoria. Com essa reforma, a gente viu que muita gente está perdida e não faz uma avaliação e nem faz uma programação da aposentadoria. Acha, por exemplo, que não vai aposentar mais, mas não é bem assim. Há as regras de transição, há a possibilidade de se aposentar mais cedo ou não, de acordo, né, com cada caso. Tem que se avaliar o tempo, tem que se avaliar cada caso, para a gente ver se tem direito aí ou não à aposentadoria mais cedo. Muito bem, vamos tentar dar uma agilidade aqui, para ver se a gente consegue responder mais perguntas, porque o nosso tempo já está acabando também. Boa tarde, tenho 53 anos e estou há mais de 3 anos afastada por auxílio-doença. O meu pedido de aposentadoria foi pedido, aí me afastaram por tempo indeterminado. Quanto tempo eles podem me deixar afastada? Será que podem me aposentar se ficar muito tempo em afastamento? Podem aposentar ou não. Vai depender das perícias de avaliação.
depois que houve a instituição do pente fino, né, que foi aquelas perícias do auxílio-doença, a cada 2 anos o segurado será passado por reavaliações médicas. Quem pede aposentadoria por invalidez em caso de afastamento já concedido é o perito do INSS. Se ele ver que essa pessoa não tem condição de se reabilitar, ele vai pedir aposentadoria por invalidez, e se essa pessoa tiver menos de 60 anos, mesmo assim, a cada 2 anos, ela vai passar por uma perícia de reavaliação, para ver se a incapacidade persiste ou não. Então, ela pode continuar recebendo esse benefício, possivelmente a cada 2 anos vai ser revisto, se não foi revisto agora, é em virtude dessa pandemia, logo, com certeza, o INSS vai voltar a rever esses benefícios, e se o perito ver que é apta à aposentadoria por invalidez, ela então vai pedir, ele também vai sugerir a aposentadoria para que essa pessoa seja aposentada pela invalidez que acomete ela. Tá vendo? A gente tem aqui várias perguntas relacionadas ao meio rural. Está querendo saber aqui, doutor, pelo INCRA ou o ITR aposenta? Sim, se caso, por exemplo, se for proprietário, não é só o INCRA e só o ITR. É um conjunto de provas, né? Por exemplo, você tem o INCRA, você tem o ITR, possivelmente, claro, é proprietário de terreno. Então vai juntar a escritura, vai juntar o ITR, o INCRA e vai juntar também indícios, né, da atividade rural. Filiação, por exemplo, se os pais se aposentaram no meio rural, pode juntar também essas declarações, esse processo e outros procedimentos também, declarações, documentos que comprovem atividade rural, histórico escolar, título eleitoral antigo, certificado de reservista antigo. Se conseguir comprovar essa documentação, com certeza vai se aposentar, desde que comprove 180 meses, muita gente fala 15 anos, mas a gente fala 180 meses, porque pode ser seguido ou não, 180 meses de atividade para aí comprovar essa atividade rural. Muito bem. Pergunta do doutor Salomão, 56 anos de idade, 20 anos de contribuição, vou me aposentar com 60 anos ou 62? Quanto tempo de contribuição? Ela tem 20 anos. Na verdade, é a mulher? Não identificou essa pessoa, né? Tem 56. A gente pede, quando ligar, Sim. Identifique ou mulher ou homem, fazendo favor para ficar até mais fácil. São aqui, requisitos diferentes, né? Na questão então, idade. E na questão tempo também agora. Não é isso? Só sei que está dizendo aqui, tem 56 anos, 20 anos de contribuição e está querendo saber se vai se aposentar com 60 ou 62 anos. Ela não se aposenta, se for mulher, não se aposenta aos 60 anos, porque hoje, por exemplo, para você dar entrada, você teria que ter 60 anos e 6 meses, né? E vai ser criada uma regra de transição até chegar aos 62. A aposentadoria por idade da mulher agora, ela vai caminhar de 60, a partir do ano que vem já é 61, atualmente é 60 anos e 6 meses, até chegar aos 62. Acredito eu que pela idade dela, ela deve se aposentar aí pelo pedágio aos 61 anos, pois tempo de contribuição, se for mulher, ela já tem. Se for homem, só aos 65 anos, porque na aposentadoria por idade, você tem que ter o requisito idade completo. Tem 61 anos, 34 anos de INSS pago e 1 ano e meio de afastamento. Está querendo saber se já se aposenta com aposentadoria integral. Integral possivelmente não, porque, primeiro, não tem os 35 anos completos, e segundo, desses 35 completos, na data da reforma foi criado um pedágio de 50%. Então, por exemplo, se ele tinha 34 em novembro do ano passado, ele vai ter que cumprir um pedágio de 50% sobre esse 1 ano que faltava. Para ver se vai receber a integral ou não, tem que fazer aquela sominha dos pontos, 86, 96, que é nada mais do que somar a idade e o tempo de contribuição. Se ele somar a idade dele, 60 anos de idade, por exemplo, que eu estou falando aqui, e tiver 36 anos de contribuição, ele pega então os 96 pontos e aposenta integral. Ou se ele tiver 61 anos de idade e 35 de contribuição, tendo os 96 pontos, ele cumpre o requisito integral também, a aposentadoria. Para existir ou não a incidência do fator previdenciário, você tem que ir pela regra de pontos, para ver se atinge os pontos a ter aposentadoria integral ou não. Uma ouvinte, ela está dizendo aqui, doutor, que ela é do Bolsa Família, mas teve o auxílio cortado. Ela é mãe solteira, ela quer
saber o que ela faz. Possivelmente ela tem que alguma fazer. irregularidade, né? Possivelmente alguma irregularidade que houve aí nesse cadastro. Às vezes, eu vi muitos casos de auxílio, por exemplo, sendo cortado de pessoas... Não estou falando que é o caso da ouvinte, por favor. Pessoas que pegaram, por exemplo, o auxílio emergencial e compraram celular, compraram eletrônicos, compraram outras coisas, senão a subsistência. Para que o cadastro dela, para que o auxílio dela tenha sido cessado, alguma forma, né, ou alguma irregularidade foi apontada, né? Então, né, vou chamar aqui o pessoal, os ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando pela live no Facebook, no Instagram, pelo seguinte: você que teve o auxílio emergencial negado, suspenso, por motivos alegados que você não os tem, você pode ingressar com uma ação judicial, entendeu? Vai procurar aí a Justiça Federal, vai procurar um advogado de sua confiança, ingressar com a ação e pedir o valor. É uma ação que vai correr no cunho da Justiça Federal, porque é contra a Caixa e é cunho federal. Agora, se foi uma irregularidade que ela realmente cometeu, realmente o benefício foi cortado e corre o risco até de ter que devolver, né, o valor que recebeu. Então tem que ver qual que foi a irregularidade apontada pelo sistema para cessar o auxílio dela e, se não condiz com a realidade, ela fazer um recurso, se não couber esse recurso, ingressar com uma ação judicial para pedir esse valor aí. Muito bem, doutor. Olha, está querendo saber por qual aplicativo recebe o FGTS, pelo aplicativo da Caixa ou do Caixa Tem? Se for pelo Caixa Tem, posso usar o mesmo aplicativo da minha esposa? Não, ele não pode usar, porque o que acontece é o seguinte: o Caixa Tem é uma poupança social, né, da Caixa, é uma poupança social que a Caixa está criando para aqueles que não tinham uma conta corrente ou poupança vinculada à Caixa Econômica Federal. A partir do momento que ele não tem, né, essa conta, ele vai criar, então, e vai ser pago, né? Ele vai criar, vai baixar o aplicativo Caixa Tem, criar essa conta para ser vinculado aí o valor, né, à conta dele. Agora, para quem tem, né, inicialmente está pagando pelo Caixa Tem, para quem não tem o Caixa Tem porque não recebe o auxílio emergencial, vai ser, de acordo com o calendário, depositado na conta corrente ou conta poupança da Caixa Econômica. Então, vai receber também, só tem que aguardar o período aí. Muito bem, ativo agora, 12h57. Doutor Salomão, são várias as perguntas, mas infelizmente nós temos que parar por aqui. Vou deixá-las arquivadas, né, para o próximo programa. O doutor vindo aqui, a gente vai estar batendo papo e a gente vai estar respondendo as demais perguntas. Graças a Deus, uma audiência muito grande. O pessoal está querendo saber, doutor. Com certeza, não só, né, a questão do FGTS, do auxílio emergencial, do PIS, mas também a questão da Previdência. A gente vai, né, respondendo, mas é igual você disse, Osani, a gente não tem como. A gente poderia aqui ficar o dia todo, né, Osani, respondendo essas questões. Graças a Deus temos uma audiência muito grande, a gente sempre agradece os ouvintes, pessoal da roça, muitas pessoas que a gente vai na roça falar, né, a gente acompanha o programa com o Osani, um abraço a todos aí. Pessoal da live também, que acompanhou a gente pela live hoje, né? Pelo Facebook, pelo Instagram, um grande abraço. Enfim, são várias perguntas, a gente vai tentando, com o passar dos programas aqui, responder, né? Eu criei também vários canais pelo Facebook, pelo Instagram também, que vão respondendo algumas dúvidas também. A gente vai postar alguns vídeos para ajudar. Mas, enfim, em programas, né, pré-agendados, a gente vai também orientando a população aqui, da forma, né, vai modificando, vai criando alterações, a gente vem também passando essas informações aqui no máximo que podemos. A conta de luz rural também serve como prova na hora de se aposentar? Sim, o endereço rural é uma das principais provas. Tanto é que no meio rural, por exemplo, se você tiver uma casa urbana, um endereço urbano, esse endereço pode atrapalhar a sua atividade rural no processo administrativo. São vários pontos no processo administrativo, mas vamos marcar, né, Osani? Vamos fazer um programa novamente para o meio rural. Estou vendo que esse meio rural tem gerado muita dúvida aqui novamente. A gente vai fazer um programa dessa MP para, né, fazer aí, Quem orientar. Sabe no próximo programa. Sim, vamos trazer aí essa MP e vamos orientar o pessoal da roça aí. Pode nos acompanhar aqui, vamos trazer informações.
Osani, meu amigo, muito obrigado aí pelo programa, pela participação, toda a equipe também da Radiativa, sempre muito paciente conosco, passando as perguntas para a gente aqui. Deixaram aqui os telefones do meu escritório, 3271-3163, fica ali na Rua Velho da Taipa. Pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram, canais, redes sociais, e estamos sempre disponíveis aí para orientar no que pouco sabemos, e a nossa intenção com certeza é sempre trazer informação aí para todos aqueles que precisam dela. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, Osani. Muito bem, conversei com o Dr. Salomão Vieira falando